Olá, eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria do conflito. O que leva as pessoas a entrar em conflito, o porquê das pessoas entrarem em conflito, as teorias que explicam essa questão da interação entre a sociedade, entre o conflito. Tudo isso será visto na aula de hoje. Primeiramente, pessoal, tenho que comentar com vocês que os estudos sobre o conflito não são exclusivos do ramo do direito. Ou seja, o conflito pode ser estudado sob a ótica de diversas disciplinas, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia. Todas elas apresentam suas contribuições para o estudo dos conflitos. Fazendo um rápido diálogo aqui com a filosofia. De onde vem essa ideia de conflito? Olha só, se pegarmos a filosofia, mais especificamente Aristóteles, ele escreve no seu livro A Política que o homem é um animal político. O que quer dizer o homem ser um animal político? Quer dizer que o homem não consegue viver isolado. O homem precisa de interação com outros, com seus semelhantes, para satisfazer as suas necessidades. Isso é natural do homem. O homem que vive isolado, ele seria um ser superior ou um ser inferior, né? Aquilo que não existe. Então, para Aristóteles, o homem naturalmente precisa de interação, precisa viver com outros. E é natural que essa interação, em algum momento, possa gerar algum conflito. Cada pessoa tem suas necessidades, tem seus desejos, e muitas vezes as suas necessidades podem ir de encontro com as necessidades de outra pessoa, com os interesses de outra pessoa. Aí surge o conflito. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Pausa o vídeo e escreva para mim as 5 primeiras palavras que vêm à sua mente quando você pensa em conflito. Provavelmente, muitos de vocês escreveram palavras como embate, discussão, briga, raiva, todas palavras que carregam um aspecto negativo. Porque o conflito, a palavra conflito, passa essa ideia negativa. Vamos perceber aqui na nossa disciplina que o conflito, para uma visão mais recente, uma visão mais atual da teoria do conflito, não é exclusivamente algo negativo. O conflito pode guardar um aspecto muito positivo quando bem trabalhado. Alguns autores escrevem sobre as fases do conflito. Que o conflito inicia-se em uma fase chamada de fase latente, uma fase interna, em que a pessoa tem aquela ideia do conflito com outra pessoa, mas ainda não manifestou, não entrou em conflito. Posteriormente, o indivíduo exterioriza essa vontade que vai entrar em conflito com o interesse de outro. As partes tentam entrar em equilíbrio, muitas das vezes não conseguem, daí surge o conflito. Esse conflito é levado ao advogado ou ao poder judiciário. Então o conflito inicia-se como algo interno, inicia-se como uma ideia do sujeito, para depois ser exteriorizada na sua relação com outro indivíduo. Fazendo um breve diálogo aqui com a sociologia, temos algumas escolas sociológicas que visam estudar e entender o conflito. Podemos citar a escola funcionalista, que tem como seus expoentes Émile Durkheim, Auguste Comte. Para essa perspectiva, para essa escola, o conflito é uma ausência de harmonia dentro da sociedade. O conflito corresponde a um aspecto negativo dentro da sociedade, a uma patologia da sociedade. O conflito é algo anormal dentro da sociedade, quebra o equilíbrio da sociedade. Então, se é uma patologia, é algo que deve ser combatido. Já para a escola da perspectiva do conflito,
que eu posso citar como expoentes, como representantes, né? Marx e Weber, o conflito é algo normal dentro da sociedade, é algo inerente da sociedade, né? Representa um dos aspectos da sociedade. Não há sociedade sem conflito. Conflito não seria uma patologia, não seria um mal dentro da sociedade, seria algo natural dentro da sociedade. Não haveria sociedade sem conflito, nem mesmo aquela sociedade melhor organizada, que tem leis que correspondem mais aos interesses públicos. Dentro da sociedade há conflito. Nesse contexto, também podemos falar sobre as espirais do conflito. O que é a espiral do conflito, as espirais do conflito? Então, essa ideia de espiral de conflito, vem da teoria de Rubin e Cresby, espelha bem uma relação de ação e reação, conforme você pode observar na imagem. Cada ação desencadeia numa reação e que envolve um aumento da agressividade das partes, né? Até levando as partes às vezes a entrarem em um processo de agressão física. Então, o conflito tem esse potencial de se tornar uma espiral crescente, um círculo vicioso que pode tornar a situação cada vez mais difícil. Essa é a ideia da espiral do conflito. Com relação à condução dos conflitos, podemos falar em processos construtivos e destrutivos, da teoria de Morton Dust. O que são processos destrutivos? Os conflitos, quando não são bem mediados, bem conduzidos, eles tendem a se expandir, a fugir do objeto do próprio conflito para questões externas, o que vai dificultar a solução do conflito. Vamos contextualizar a nossa realidade aqui do direito. Um exemplo, uma causa em que se discute a questão de alimentos, quando as partes, ao invés de empregar esforços para entrar em um acordo sobre eventual valor de alimentos, elas começam a proferir ofensas, a discutir sobre questões do relacionamento, questões afetivas do seu relacionamento, que nada tem a ver com o objeto de discussão no momento. Ou seja, o relacionamento entre o pai e a filha, o filho, ou a mãe e o filho ou filha, não tem nada a ver com o relacionamento entre os pais. Trazem as divergências para o conflito de forma a prejudicar. Esse é um processo destrutivo, ou seja, enfraquece a relação. Aquele conflito, quando é bem administrado, ele causa um enfraquecimento da relação das partes, diferente dos processos construtivos. Nesse tipo de processo, o conflito, quando tem o seu termo final, ele representa um fortalecimento no relacionamento das partes. Quando bem mediado, bem conduzido o conflito, as partes têm um maior empoderamento. As partes visam aquela solução do conflito sem ficar questionando sobre a culpa de uma parte ou da outra. Então, os processos construtivos visam fortalecer o relacionamento das partes, visam uma visão prospectiva, uma visão para o futuro, ao invés de ficar discutindo pontos do passado do relacionamento das partes em que nada pode ajudar naquela demanda. Então, pessoal, para uma perspectiva mais moderna, mais recente sobre o conflito, podemos trabalhar os conflitos como algo positivo. O conflito não é 100% negativo. O conflito, quando bem trabalhado, ele representa um fortalecimento no relacionamento das partes. Nesse contexto, todo conflito deve ser trabalhado com uma visão prospectiva, uma visão para o futuro das partes. Após aquela solução, após aquele acordo que as partes chegam, qual o próximo passo? E não ficar debatendo situações passadas que não vão trazer em nada, nenhuma contribuição para o conflito. Nesse contexto, fala-se em despolarização do conflito. O que é isso? É você conduzir o conflito de uma forma a não passar essa ideia de polos opostos,
de uma parte contrária à outra, uma parte está certa e a outra parte está errada, você conduzir o conflito dando um valor igual às duas partes, valorizando as necessidades de ambas as partes, para tentar chegar ali no equilíbrio para que esse conflito seja resolvido. Então, pessoal, a teoria do conflito nos ajuda a entender melhor o comportamento das partes quando em conflito. Essa parte teórica introdutória, ela é de grande importância para fazermos reflexões no nosso dia a dia, enquanto atuamos como profissionais do direito. Nas próximas aulas vamos entrar nos meios adequados de solução de conflitos, na mediação, conciliação, na arbitragem. Tudo de bom para você e até a próxima.